Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais um Austria Showcase organizado pela Advantage Áustria. O simpósio virtual, o Austria Showcase, tem o nome Tecnologias Austríacas para os setores de água e tratamento de efluentes. Meu nome é Stefan Nemetz, eu sou vice-cônsul da Áustria para o Brasil. Eu gostaria de, primeiramente, apresentar a minha colega Esta Mazza, conselheira comercial do nosso escritório em Lisboa. Boa tarde, Esta. Como é que está em Lisboa? Obrigada, Stefan. Bom dia, boa tarde a todos. Os brasileiros e os portugueses reservaram um tempo das suas agendas para estarem hoje aqui conosco. Tanto em Portugal como no Brasil, existem ainda muitos desafios a serem superados para que possamos melhorar a qualidade da água que consumimos no nosso dia a dia e garantir também que todos tenham acesso aos serviços de saneamento. A Áustria é conhecida pela qualidade da sua água e uma das poucas nações que conseguiram alcançar a universalização dos serviços de coleta e tratamento de esgoto. Convidamos hoje para este simpósio 5 empresas austríacas, as quais apresentarão algumas das soluções tecnológicas que tornaram a Áustria referência mundial neste segmento. No final de cada uma das apresentações, teremos alguns minutos para perguntas e respostas. Muito obrigado, Esta, pela programação. Antes de começarmos o evento, gostaria de ainda passar alguns detalhes técnicos. Como que vocês podem ver aqui no slide, vocês podem enviar e devem enviar suas perguntas pelo chat, porque depois de cada apresentação temos reservado 5 minutos para responder a estas perguntas. Também outro ponto é que o evento conta com tradução simultânea. Então, vocês podem selecionar o idioma desejado, tem as opções inglês ou português, conforme for melhor para vocês. E o terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é que nós estamos gravando este evento e no final dele vocês vão receber um e-mail com um link, onde vocês podem, depois do evento, ainda assistir este showcase, caso vocês perderam alguma coisa ou querem ver novamente alguma apresentação. Bom, sem mais delongas, eu já gostaria de chamar pela primeira apresentação, eu gostaria de chamar o senhor Felix Perna, da empresa ProBig, para ligar a câmera e o áudio, para que a gente já começar aí as apresentações. Felix, por favor, pode ligar a câmera e o áudio, o palco é seu. Perfect. I hope it's working. Muito obrigada, espero que esteja funcionando. Olá a todos, bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Advantage Áustria por realizar esse evento hoje e por organizá-lo. Meu nome é Felix Perner e eu trabalho na área comercial da empresa ProBig. E eu gostaria de dar aqui alguns elementos históricos da nossa empresa. Nós fomos fundados em 1983, na Alemanha, ainda sob o nome Rubig. Em 99, movemos a nossa sede para a parte norte da Áustria. E a ProBig é conhecida como uma pioneira na área de tecnologias não metálicas. Então, estamos localizados entre Salzburg e Viena, no norte da Áustria. Talvez os senhores conheçam. A Áustria é um país muito bonito, com qualidade de água maravilhosa. É possível beber, inclusive, água dos lagos. Temos boa alimentação, bons vinhos. Portanto, é um local muito bom, inclusive, para se trabalhar. A ProBig é conhecida pela tecnologia inovadora na área de água e águas residuais, por exemplo, na área de raspadores de corrente, unidades raspadoras DAF e também raspadores de API, de separação água e óleo. Aqui alguns dos nossos produtos. Nós fornecemos
apenas produtos para tanques retangulares, não para tanques circulares. É importante que se diga isso. Há, em geral, 4 tipos de raspadores, com 4 shafts. Tem aqueles que mobilizam os lodos sobrenadante e os lodos de fundo. E alguns tanques em que apenas é necessário, por exemplo, fazer a remoção do lodo de fundo. Temos um raspador de 3 shafts, que é típico aqui para esse terceiro exemplo. Aqui é possível ver as lamelas do tanque. E temos também um scraper 2 shaft, que é basicamente para fazer esse tipo de raspagem. Portanto, temos aqui os nossos 4 tipos de raspadores. Aqui as nossas aplicações. Nós fornecemos raspadores de lodo flotado, raspadores de fundo, desarenadores, transportadores de correia, transportadores de corrente. E, resumidamente, posso dizer que é possível usar os sistemas de raspadores da Probic em áreas secas, em áreas úmidas e áreas molhadas. E as áreas de aplicação típicas seriam a indústria química, a indústria alimentícia, a petroquímica, as refinarias, áreas industriais de produção de água potável e também, é claro, na área de tratamento de água e águas residuais. Nós, na Probic, também podemos fornecer retrofits de raspadores já existentes. Talvez saibam que já há raspadores de outras tecnologias anteriores ainda em funcionamento. Nós não fornecemos raspadores novos quando não há necessidade. Podemos fazer o retrofit de sistemas antigos e acoplá-los aos nossos sistemas, o que dá várias vantagens ao seu negócio. Utilizamos materiais não metálicos apenas de alta qualidade. São plásticos em tanques de alta qualidade. São situações em que não é necessário lubrificação, porque os componentes são autolubrificáveis, porque estão atuando em áreas úmidas, resistem à corrosão, são mais leves, por exemplo, do que correntes de aço ou outros materiais, e têm uma vida útil bastante longa. São duráveis, são sólidos em comparação a outros materiais já tradicionais do mercado e são muito confiáveis e, com isso, também geram custos operacionais bastante baixos. A paleta de produtos que temos e que desenhamos e que fabricamos são aqui as correntes e também engrenagens não metálicas variadas para uma ampla gama de aplicações. Temos também outros produtos e componentes não metálicos. E isso permite com que construamos ou possamos fazer sistemas de raspadores apenas não metálicos, como é possível ver aqui na sua imagem à esquerda embaixo. Temos aqui algumas coberturas e aí é possível ver como as correntes fazem a raspagem através de produtos não metálicos. Aqui eu tenho um panorama acerca de como esse sistema funciona, com os flights, as correntes. É possível ver como a raspagem do lodo sobrenadante, como isso vai então para a parte inferior do tanque, e há então a raspagem do lodo de fundo. Aqui temos os raspadores de corrente. Todos os nossos sistemas funcionam em processo
permanente. Isso significa que ele está funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante o ano inteiro. Não é necessário haver nenhuma interrupção. E nós conseguimos também fornecer estruturas de até 140 metros em comprimento e 14 metros em largura. Portanto, é algo considerável. Também temos os raspadores DAF, para sedimentos flutuantes, e fazemos isso conforme as especificações dos nossos clientes. Aqui é possível ver uma planta de DAF, e aqui vemos os nossos separadores da API, óleo, água. Esse é o nosso foco, essa é uma das nossas especialidades. Somos também a única empresa no mundo todo que é certificada pela ATEX. Isso significa que o nosso sistema por completo ele está certificado, e é possível ver através das imagens que temos também os tambores de óleo, as coberturas. Utilizamos, portanto, componentes especiais, específicos, que são utilizados para fazer a separação óleo-água em temperaturas elevadas e, em geral, seu uso em refinarias ou na indústria petroquímica. Aqui é possível ver mais uma imagem dos separadores de API, e agora eu passarei para algumas referências que temos no mercado, de forma que possam conhecê-las. Aqui temos algumas referências no Brasil, a ETE de Guandu, no Rio de Janeiro, no Brasil. É um grande parceiro nosso, e ela fornece água para a cidade do Rio de Janeiro, 114 vezes 8 vezes 5,2 metros, 9 tanques de sedimentação, é o que nós fornecemos lá. E aí temos realmente um complexo de tratamento de água muito grande. 3 metros cúbicos por segundo são tratados na estação do Guandu. E ela é a maior do mundo inteiro. E é interessante que estamos lá, somos certificados e estamos lá. Aqui temos uma outra referência, um ótimo trabalho que realizamos em Den Haag, na Holanda. Fornecemos 16 tanques de sedimentação primária, de medida 54 por 6,5 por 4 metros, ou seja, 4 metros de profundidade. E também fornecemos 32 tanques de sedimentação final, que são double decks. Então, temos 16 tanques, e acima deles, então, mais 16 tanques. São double decks, são tanques uns em cima dos outros. É um trabalho incrível e está funcionando muito bem já há mais de cerca de 40 anos. Aqui também um ótimo trabalho que desenvolvemos em Mazatlán, no México. Temos 3 tanques de sedimentação primária, 60 por 4,7 por 3,7 metros de profundidade. Também temos 3 tanques finais de sedimentação, que são da seguinte medida: 64 por 4,7 por 3,7 de profundidade. Aqui temos outro exemplo da Eslovênia, tanque de decantação final, 70 por 10 por 4. Essas são as dimensões, também bem grande largura, projeto interessante. E aqui a ETAR, tratamento da água e de esgoto de Viena, com 16 decantadores primários, 69 metros de comprimento, e depois nós temos a decantação final. E como veem nas fotos, é realmente impressionante. É muito água residual,
que vem, é tudo tratado. Aqui temos o exemplo da Alemanha, da cidade de Gütersloh. São 16 decantadores finais, 60 metros de comprimento. Aqui fizemos o retrofit de um sistema existente. E também a ETE de Roterdã, Países Baixos, 60 metros de comprimento, 16 decantadores finais, e depois exemplo de Netaia, Israel, com as dimensões. E também temos muitas atividades na Ásia, Singapura, Indonésia, por exemplo, e também agora temos referências no setor da água do mar, exemplo do Chile, da cidade de Spence. Ali fornecemos 4 raspadores DAF, 100% componentes não metálicos nesse caso. E aqui em Lima, no Peru, 3 raspadores DAF. E aqui vemos os flights com escovas para eliminar, remover a sujeira, qualquer contaminação. E aqui temos um projeto do Chile, Mina Candelária, um projeto bem bonito. Temos um raspador DAF e eles podem ser produzidos 100% com componentes não metálicos. Aqui, Cartagena, Espanha. 2 raspadores DAF, 22 metros de comprimento. Aqui, outro projeto em Oman. Esse é bem especial, porque a gente não vê nenhuma peça em aço, tudo é não metálico. Os pinos, os parafusos, tudo. E aqui, de novo, Singapura e Guadalajara, no México, 3 raspadores DAF. E aqui voltamos para os Emirados Árabes, Irã. E agora voltando para a Áustria, referências da indústria. Essa é uma fábrica de papel da Áustria, em Laakirchen, 4 tanques, conforme vem aqui. E também Basel, na Alemanha, e depois a empresa Infraself na Alemanha, Rüttges Chemicals, também na Alemanha, e muitas outras empresas que vocês provavelmente conhecem todas, a BASF, a Henkel, e assim por diante, Chemtura, Infraself, Swarovski, as mulheres provavelmente conhecem bem a Swarovski, mas também a Agrara da Áustria. Aqui, exemplos de refinaria. Aqui é de uma na Croácia, 4 raspadores API. Aqui também fornecemos as coberturas que ficam flutuando por cima. Aqui BP, Países Baixos, a Eslováquia. Esse aqui foi um projeto bem especial. 140 metros de comprimento, 10 de largura. Então, é tudo muito pesado, carga pesada. Um projeto realmente muito legal. E aqui, para a empresa Total na França, Saudi Aramco na Arábia Saudita, ENPI, SRC na Singapura, refinarias, né? E também exemplo da Malásia, e a Armo na Albânia, OMV a Alemanha, Petrobras Brasil, no norte, perto de Recife, 3 raspadores API, depois Jordan Petroleum Refinery na Jordânia, e Estados Unidos, temos a Shell, a Phillips, Chevron e outros. E só queria dizer, essa é apenas uma partezinha pequena das nossas referências. Nos últimos anos, instalamos mais de 1000 tanques e sistemas no mundo todo. Eis as certificações, certificação da gestão da qualidade, saúde e segurança, também certificado do meio ambiente e de atendimento de clientes, e, claro, destaque para
o fato de sermos a única empresa no mundo todo com certificação para a zona EX0. Muito obrigado pelo interesse. Se tiverem perguntas, por favor, estamos à disposição. Será um prazer responder. E é isso. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Félix. Nós é que estamos felizes em poder contar com a sua presença. Agora chegou o momento das perguntas. Vou falar em inglês. As perguntas que nós recebemos até agora já estão em inglês, então isso facilita. Então, todos que estão ouvindo a tradução para o português podem já ouvir isso traduzido no canal de português. Primeira pergunta, Félix. Primeira pergunta que entrou. Para qual área de aplicação a empresa Probe pode oferecer seus sistemas? E que tipo de sistema? Eu vou responder pelo Félix. Nós usamos os nossos sistemas de raspadores, como o Félix explicou, em todos os lugares quando as condições estão boas, porque a gente usa componentes não metálicos, então não precisamos de lubrificação. Então, quando tem lodo, quando tem lama, condições úmidas, podemos usar os nossos sistemas de raspadores. Nós não usamos em meio seco. Quando não há água, não empregamos os nossos sistemas. Ou se for alta velocidade, então também não. Espero ter respondido a pergunta. Muito obrigado pela resposta. Trouxe mais uma pergunta que eu vou ler aqui. Será que o Félix poderia nos dar um exemplo de um sistema de proteção, um sistema de segurança empregado normalmente nesse tipo de sistema? Essa é uma pergunta muito boa. Nós temos muito a oferecer, temos bastantes soluções diferentes para proteger o sistema, mas sempre depende da aplicação. Mas normalmente usamos um sistema de monitoramento dos flights para proteger o sistema contra paralelismos, e esse é um aspecto, e o outro ponto é que também temos um relé de monitoramento para sobrecarga, o transbordamento. Então, temos vários sistemas de proteção, mas vai sempre depender da aplicação em questão. Muito obrigado. Agora eu estava vendo que outras perguntas nós recebemos. Ainda temos mais perguntas e também ainda temos uns 2, 3 minutinhos. Próxima pergunta, ou as duas próximas perguntas são meio semelhantes. Congratulações. Primeiro, eu gostaria de saber se Probe já tem um representante exclusivo no Brasil ou também se podem ter mais de um representante no Brasil. Portanto, não exclusividade. Segunda pergunta vai na segunda direção. Será que a Probe tem uma estrutura no Brasil ou na América do Sul para dar apoio a essas regiões? Portanto, suporte. Muito obrigado pelas perguntas. Primeiro ponto, primeira pergunta, nós cooperamos com a empresa Passarelli, eles estão em São Paulo e também estão no Rio, e com esse parceiro a gente implementou a ETE de Gandu. E o outro ponto, nós atuamos em diferentes aplicações, áreas de negócio, por exemplo, refinarias, todo o setor petroquímico ou químico e também de papel, polpa e papel. Aqui nós estamos à procura de novos parceiros, porque é impossível cobrir toda a América do Sul com um parceiro. Então,
Estamos sempre atrás de novos parceiros e nós queremos uma cooperação de longo prazo. Isso é o aspecto mais importante para a Probic, para a nossa empresa. Muito obrigado por responder essas perguntas adicionais. Acho que temos mais uns 2 minutos e temos uma última pergunta que é mais genérica. Então, talvez poderia aproveitar o tempo para aprofundar isso. Por que Probic? Por que optar pela Probic? É boa pergunta. Por que a Probic? Bom, o que nós podemos oferecer? Nós temos uma ampla gama de correntes não metálicas, e não é um tipo só, muitos tipos diferentes, e também materiais diferentes de pinhões e também acessórios para montar os raspadores. Então, isso significa, primeiro a gente olha para a aplicação. A nossa filosofia é, água não é água, a gente sempre tem que estudar a aplicação e só depois disso é que a gente define os materiais certos e também, claro, seguimos a especificação e o desejo do cliente. E, por último, e o Félix também já citou isso sucintamente na apresentação, para áreas explosivas, em que é necessário cobrir os tanques, por exemplo, indústria petroquímica ou química, nós somos a única empresa no mundo que tem essa certificação. Sim, isso é bem impressionante, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, por explicar as aplicações, responder todas as perguntas. E estamos bem dentro do nosso tempo, até estamos um pouco adiantados, 1 minutinho, mas isso não é problema. Então, já podemos passar à próxima apresentação, é a empresa Bauer, com o seu representante. Peço que ligue sua câmera e o microfone. Vamos para a segunda apresentação do dia, apresentação da empresa Bauer. Passamos a palavra ao senhor Washington. Senhor Washington, pode ligar a câmera e o áudio, o microfone. Se funcionar, se não, vamos esperar até 12h30, horário do Brasil, para que todos tenham oportunidade de pegar um cafezinho. Então, vamos começar em 30 segundos, 1 minuto, com a próxima apresentação. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar representando a Bauer aqui no Bauer Brasil, né, e nível mundial, né, apresentando o Brasil e para Portugal. Então, vou falar um pouquinho aqui da nossa história e de nossos produtos também. Bom, um pouquinho sobre o nosso perfil. A Bauer, ela tem uma pegada muito de sustentabilidade, né? Então, defendemos muito a proteção ambiental, né? Nossas fábricas são autossuficientes em energia. Reduzimos também nosso processo para mitigar o processo de emissão de CO2. Nessa imagem, a gente consegue ver nossa fábrica em Wolfsberg, na Áustria, e o processo lá já caminha para fornecimento de energia elétrica para nossos carros. Um pouco sobre a gente. O Grupo Bauer, né, entre os anos de 2021 e 2022, nosso faturamento foi em torno de 180 milhões de euros. Somos responsáveis pela empregabilidade de quase 600 funcionários, né, ao redor do mundo. Temos 6 fábricas onde são produzidos e montados nossos sistemas. Aí ficam na Áustria, em Wolfsberg, na Alemanha, Eslováquia, Brasil e China. Temos também pontos comerciais em 8 países.
Nosso faturamento, em torno de 44% é pela irrigação, né? 39% corresponde à água residuária e 17% o restante. Né? O faturamento fica distribuído conforme é identificado aí no slide. Nós somos uma empresa quase centenária, né? Fomos fundados em 1930 em Voitsberg, e desde então a Bauer vem com um plano de crescimento e expansão bem consolidado ao modelo europeu, né? Prezando sempre a qualidade e a emissão de soluções no mercado. Então, a expansão veio à China e aos Estados Unidos, né? Durante esse período aí também tem a questão da aquisição de novas empresas estratégicas, né? A Ecart, a Fan Separator, são empresas que foram compradas pela Bauer, né? E foram agregar a nossa tecnologia também ao produto, fazendo uma melhora do item e redistribuição no mercado. Em 2003, a gente teve a diretoria assumiu, que é o Walter Royce, que está presente até hoje, o Andreas também está presente na direção, e veio o plano de expansão para o Brasil. Para o Brasil foi em 2004, né? Eles se instalaram aqui no Rio Grande do Sul, primeiramente, e depois, em 2016, através de uma política de expansão e questão de logística, viemos para São Paulo, São João da Boa Vista, né? E nesse período também houve a aquisição de uma empresa brasileira, que é a R Control, né? Uma empresa focada em tecnologia, onde hoje é responsável pela produção dos nossos painéis e pela automação. E a política de expansão continuou, né? Ainda continua, a gente está cada vez mais presente em novos países, em novos continentes, e sempre de maneira consolidada e entregando a melhor tecnologia. Falar um pouco agora sobre nossos produtos, o portfólio a gente tem presente no mercado, tá? Primeiro vem a linha de separadores de dejetos, são mais de 10 mil equipamentos instalados no mundo, né? São equipamentos milimetricamente desenhados, projetados, né? E montados de forma que esses equipamentos tenham a melhor durabilidade do mercado, com um baixo custo de manutenção e também uma eficiência energética de alto nível, né? A gente tem o separador, né? Tem os modelos que são fabricados pela FAN, que é o Sudley separador, que é um equipamento mais específico para grandes volumes de água, e o público-alvo dele é indústrias, principalmente indústrias de celulose. Ele consegue aí chegar a uma eliminação de 32% de matéria seca. Outro item também que se assemelha muito com o Brasil e está em mais de 100 clientes já, é o BRU, né? O BRU, ele é responsável por fazer o tratamento da cama do gado, né? Principalmente em sistema de compost bar. Esse sistema, ele consegue pegar o dejeto, fazer a separação, né? Da parte sólida, onde ele faz a secagem e desinfeta também a fibra. Esse processo de desinfecção ele é muito importante, né? Para eliminar micro-organismos que são indesejáveis em todo o processo dentro da fazenda. Então, já consegue, de forma automatizada, fazer todo o processo e já te entregar a matéria pronta para uso ou para venda. Outro item que nós temos também é o mixer, que ele faz parte do conjunto do separador. Ele é responsável por homogeneizar a cauda de dejetos, né, e deixar ela o mais uniforme possível, otimizando o separador. Então, a gente tem também diversas potências, de 5,5 kW a 15, né? E ele atende uma gama de dejetos. A dimensionamento é feito com base no teor de sólidos, né? E no volume armazenado,
Então, dependendo do que você está armazenando, se você faz um correto dimensionamento. Outro item que nós temos no nosso portfólio são as bombas movidas por propulsão de tratores, né? Temos 2 modelos hoje presentes no mercado. São itens importantes para fazendas que têm baixa disponibilidade de energia e também tem boa mobilidade. Então, você consegue acoplar esse item no trator, né? E mover de ponto a ponto. Você tem uma gama específica de vazão e pressão. É importante se mencionar o que você deseja fazer, qual o volume a ser bombeado e a pressão, e a gente consegue dimensionar o melhor equipamento. Outro item que nós temos é a bomba a vácuo, né? E a gente tem 2 modelos, um modelo é elétrico, você consegue ligar na energia, e o outro modelo também é para acoplar no trator. Você usa tomada de força, você consegue mobilizar ele de ponto a ponto. Essa é a bomba submersa, né? Muito utilizada no separador também. Nós temos 2 modelos, né? Que é a ESPH e a CSPH. A ESPH, ela não tem um disco de corte. A CSPH, ela tem um disco de corte junto à rosca, né? Que ajuda a cortar as fibras antes de chegar no separador, né? E quanto mais uniforme e descompactado a fibra, melhor e mais eficiente o separador na hora de você separar o sólido do líquido. Então, a gente consegue trabalhar em diferentes frentes para poder solucionar o problema. Esses são 2 separadores, né, dos 3 modelos que a gente tem, né? É o S655 e o S855, né? O que diferencia um do outro é a questão da vazão e capacidade de separação. O S655 tem capacidade até 25 metros cúbicos hora, né? E o S855, capacidade até 35 metros cúbicos por hora. O que é importante na hora de se selecionar esse modelo é entender qual o animal que se trabalha, se é bovino, suíno, caprino, ovino, né? E qual o volume que você terá diário. A partir disso aí, você consegue selecionar o melhor equipamento. Esse equipamento também, ele usa como parte do seu processo de separação telas, né, de diferentes tamanhos. Essas telas vão de 0,25 milímetros a 2 milímetros, e seleciona-se a tela de acordo com o tamanho de partícula. Para pessoas que gostam de trabalhar com biodigestores, o ideal é que você tenha uma tela um pouco maior para permitir que se passe mais matéria orgânica no chorume para alimentar as bactérias do biodigestor. Existem públicos-alvos que gostam de trabalhar com a matéria mais seca, o maior volume de sólidos na parte seca, né, para fazer compostagem ou adubo organo-mineral. Então, ele consegue atender várias necessidades de acordo com o modelo e o princípio que você quer utilizar na fazenda. Temos a versão móvel, né, que é o Plug and Play. Esse modelo, ele já está presente nele a bomba de sucção, né, e o separador. Então, você consegue mover ele para diferentes pontos. Na Europa, se utiliza muito esse item para se mover de uma fazenda para outra, não tem que ficar estático em um determinado ponto. Então, é mais uma possibilidade até para um business, dependendo do caso. Temos o BioDOS também, que é um item para alimentar os biodigestores, né? Ele tem diferentes capacidades, aí de acordo com o volume de sólidos que você quer injetar no biodigestor, você tem o equipamento específico, ele alimenta de forma autônoma o biodigestor. Aqui um pouco do nosso ecossistema, né? Temos o BRU, né? Que é montado dentro de containers, né?
estrutura bem robusta, né, que faz o trabalho praticamente automatizado. Temos aí o separador da FAM, né, que também é uma empresa pertencente ao Grupo Bauer, e temos alguns modelos aí em funcionamento. A gente consegue chegar aí na matéria seca uma concentração de até 16% de umidade, então ela sai bem seca, é bem eficiente o equipamento. A parte do nosso portfólio também temos os pivôs, né, que são mais de 75 mil vãos já instalados mundialmente. Os carretéis são um dos maiores fabricantes de carretéis a nível mundial, né, temos mais de 50 mil equipamentos instalados, e os tubos HK, que são de fabricação e patente Bauer. Um pouco mais do nosso ecossistema, né, de irrigação. Esse é um pivô, se eu não me engano, na Bahia, aqui no Brasil, né? É um pivô de mais de 16 lances, né? Atende uma área aí, se eu não me engano, de 250 hectares. Temos os tanques também para distribuição de chorume localizado, né? Temos de 2 materiais, que é um de polietileno, e temos de aço galvanizado, né? São itens que fazem aplicação local de dejetos. Essas bombas que são acopladas nesses tanques também são de fabricação da Bauer e tem ótimo rendimento, né, e boa pressão. Nossas bombas que são acopladas em tratores têm dados aí de eficiência de até 30% a mais do que nossos concorrentes. Um pouco mais nosso ecossistema funcionando a campo. Bom, basicamente é um pouco do portfólio que nós temos, né? Isso a nível mundial. Aqui no Brasil a gente já está instalando novos produtos, né? Hoje trabalho com pivôs, com carretéis, né? Separador de sólidos, está vindo agora, a gente está nacionalizando os itens, e trabalhamos com demandas de importação, né? Em Portugal, temos a Bauer na Áustria, que consegue atender toda a demanda de vocês, e estamos abertos a perguntas. Muito obrigado, Washington, pela apresentação. Eu vou ficar falando em português, porque aí assim manteremos aí o fluxo, né, da conversa. E eu estou vendo que já temos 2 perguntas, e obrigado por ficar dentro, né, do horário estipulado. Isso nos dá mais ou menos 5 minutos para responder as perguntas, e quem ainda não tiver feito a pergunta, ainda dá tempo para enviar perguntas. Porém, mais uma vez, muito obrigado, né, pela apresentação. Eu conheço a Bauer desde que eu estou aqui no Brasil, e fui na abertura, né, das instalações de São João da Boa Vista, em 2016. Então, provavelmente a gente se encontrou lá na época. É muito bonita, né, a fábrica lá, e realmente é uma coisa fantástica para conhecer. E eu ouvi falar que vocês, acho que estão expandindo ou expandiram um pouquinho nos últimos tempos também. Então, já deve estar bem maior do que a última vez que eu tive lá. Mas vamos lá nas perguntas. Eu tenho 2 perguntas aqui. Começar com esta aqui. Para qual tipo de efluentes as máquinas da Bauer podem ser utilizadas? Bom, existe uma gama de produtos, né, de efluentes que conseguimos trabalhar, desde de dejetos, né, suíno, bovino, caprino, até abatedouros. Temos casos que a gente utiliza o separador até em dejetos humanos em cruzeiros, tá? Então, a gente consegue atender uma vasta gama de dejetos. Os equipamentos são todos preparados para isso, construído de aço inox, de ferro fundido. Então, e cada
para cada tipo de dejeto, concentração, nós temos um produto separado. As bombas também são adaptadas, né? Temos modelos para água e para dejetos. Então, desde que seja previamente informado para o correto dimensionamento, a gama é bem ampla. O microfone está desligado, Stefan. Está ligado agora. Obrigado. Muito obrigado pela resposta, né? Temos mais 2 perguntas. Qual o volume mínimo para poderem ser tratados? Bom, em relação ao volume, não existe um volume mínimo, né? Em relação ao separador, nós temos separador que trabalham de 7 metros cúbicos por hora, que é o S300, até 35 metros cúbicos, né? Tem os modelos da FAN que atendem até mais do que isso. Importante é se ter um reservatório onde você armazena o volume e a partir daí você faz a homogenização com o misturador e bombeia para o separador. Então, não tem um volume mínimo. Obrigado mais uma vez. E a terceira pergunta que recebemos, ela veio em inglês, então eu vou perguntar em inglês. Is it possible to distribute waste? É possível distribuir os dejetos tratados com o sistema de sprinklers da Bauer? Posso repetir a pergunta? Repete, por favor. Is it possible to distribute É waste? possível distribuir efluente com o sistema de sprinklers da Bauer? É possível distribuir, sim, o dejeto nos aspersores, né? Sistemas de irrigação. O melhor sistema para se fazer a aplicação de dejeto é com os carretéis. Não que não seja possível fazer com os pivôs, é possível também, desde que esteja a correta manutenção do sistema. O carretel, ele permite maiores partículas, né? Já o pivô, ele tem um limite de tamanho de partícula que vai passar por ele e também tem a questão da correta limpeza do sistema após o uso, para não ter problema. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado, Washington, por responder pela apresentação e pelas respostas, né, às nossas perguntas. Com isso, gostaria de passar para a próxima apresentação, que agora é da empresa UsePet. Então, eu gostaria de chamar o representante René Badavi para ligar a câmera e o áudio. Mr. René Badavi of UsePet Austria, please could you turn on your camera and audio? Thank you for being here. The floor is yours. Hello. Thanks. Ok. Muito obrigado. Bom dia aos que estão no Brasil, boa tarde aos que estão em Portugal, na Europa. Me chamo René Badavi e será um prazer lhes apresentar a SonicClean da UsePet. O sistema SonicClean usa ultrassom para limpar sensores. Então, nós podemos garantir que seus sensores sejam mantidos limpos de forma automática. SonicClean pode ser usado em diferentes aplicações sempre que você precisa de dados precisos temporal, quando é crítico observar, monitorar os dados no processo em linha, mas também fora. Para obter os dados corretos e, tendo esses dados, você pode tomar uma decisão confiável com relação às ações no sistema, poupar recursos e como os sensores e as sondas são limpos automaticamente, podemos reduzir os custos de manutenção, pois não precisa ficar fazendo essa limpeza. É um processo automático. Nós podemos fazer a limpeza de sondas
em todo tipo de líquido, água de processo, água residual, água potável, água de superfície, em todo tipo de líquido industrial. Especialmente no setor de produção da água, é crítico comprovar a qualidade da água. Então, precisamos poder confiar nos nossos sensores para ter uma boa qualidade dos dados e boa qualidade da água. Nós não contaminamos, limpamos só a contaminação orgânica, como incrustação biológica, gorduras e grãos e proteínas, mas também inorgânica, como calcificação, gesso e incrustações em geral. Nós também podemos fazer a limpeza de diferentes tipos de sensores, os mais comuns que nós normalmente são os de pH, de turbidez, Raman, NIR e todos os outros que vocês viram na tela. Neste gráfico, vocês podem ver um teste que nós fizemos por 7 dias. Comparamos 2 sondas de oxigênio numa ETE e uma tinha limpeza automática e a outra não. E a sonda sem limpeza foi contaminada imediatamente após a limpeza. Sofreu essa contaminação e já não conseguia mais produzir dados corretos. E o valor de oxigênio ficou subestimado. E aí os sopradores sopraram até 20% de oxigênio a mais, além da necessidade, porque o oxigênio é controlado pelas sondas. Outro exemplo, nós podemos mostrar o efeito da limpeza ultrassônica, quão importante e amplo é. Nós contaminamos uma sonda de pH e logo depois da contaminação, a sonda mediu cromo 7 abaixo de 0,5 e depois de ligar a ligação com SonicClean, depois de 5 minutos, toda a contaminação sumiu. Aqui, como nós estamos em contato direto com o meio, nós podemos trabalhar com diferentes materiais, como BK7, Macoa, Pica, aço inoxidável e Conel, mas a maioria das vezes, principalmente aplicações de água, de esgoto e outras, o aço inox já é suficiente. Podemos operar não só nesses ambientes mostrados aqui, mas até 140 graus centígrados, pressão 8 bar, e fazer a limpeza no local, e é autoclavável. Podemos também ter comunicação com sistemas de controle do processo, podemos programar o SonicClean de diferentes formas, depende sempre da aplicação. Temos diferentes tipos de integração. Essa aqui é a integração em que o sistema é pendurado livremente, como normalmente se faz nas estações de tratamento. Nós temos um sistema de fixação, está aqui retratado em laranja. E aí nós temos a criação da onda ultrassônica na frente da sonda. Se o tanque, o reservatório for muito grande, essa aqui é uma opção muito confortável, pois apenas fornecemos um dispositivo em que a sonda pode ser inserida e só há uma forma de fazer a conexão dos cabos, mas de forma bem simples. E se não houver muito espaço na tubulação, como, por exemplo, pequenos bioreatores, também podemos
instalar o sistema do lado oposto da sonda ou do sensor. Também podemos fazer a limpeza de lado, se do lado oposto, para essa integração não tiver espaço suficiente, então há várias posições possíveis. Sonic Clean é usado em diferentes indústrias, água, esgoto, indústria química, farmacêutica, polpa-papel, mineração. Da mineração, nós usamos mais o chamado Sonic Descale, que é a desincrustação sônica, porque aí nós temos contaminação também inorgânica, calcificações. USPET tem a ver com Ultrasound Enhanced, e PET é Process Analytical Technology, essa é a sigla. O USPET foi fundada 5 anos atrás por 4 pessoas que têm, assim, um histórico, uma experiência especial na área. Então, nós dispomos realmente das pessoas para desenvolver tudo in-house, e nos últimos 5 anos tivemos um crescimento, uma expansão, somos 17 agora, então o desenvolvimento continua, porque nós também queremos contribuir para atingir os ODS, os SDGs, entregando dados em linha, em tempo real, para evitar a perda, o desperdício de recursos, e queremos melhorar realmente a qualidade do processo e, como resultado, poupar energia e tempo. Quando o processo, o produto é controlado com a tecnologia correta, nós também temos a capacidade de diminuir a amostragem, porque fazemos isso em linha, em tempo real, com dados confiáveis, e em algumas aplicações é realmente fundamental proteger o ser humano de meio tóxico, cáustico ou quente. Com radiação, a gente tenta empurrar as partículas para fora do bico, então usamos a física para manter os sensores bem limpos. E o que a gente às vezes põe é uma proteção em torno da janela. E nós continuamos aprimorando o nosso produto. Temos agora o Sonic Clean, a bateria. Nas últimas semanas recebemos alguns pedidos de Sonic Clean com bateria para água de superfície, áreas remotas de difícil acesso, aí isso faz sentido. Ainda temos também outro produto, o Sonic Catch, que nos permite captar partículas em líquidos, e agora temos um projeto para desenvolver uma armadilha ultrassônica para separar bactérias. Muito obrigada pela sua atenção e eu estou disponível para responder às suas perguntas. Thank you very much, Mr. Badavi. Muito obrigada, senhor Badavi. Você se manteve bastante bem no tempo, portanto, temos aqui ainda 7 a 8 minutos para as perguntas e respostas, e já recebemos 2 perguntas, mas se ainda houver perguntas dos participantes, fiquem à vontade para fazê-las no chat, e nós direcionaremos as perguntas ao senhor Badavi. Portanto, a primeira pergunta, ou as primeiras perguntas são, em primeiro lugar,
Eu vou fazer a pergunta em português. É possível economizar energia e reduzir os custos a partir da optimização dos dados? Se sim, como? Sim, esse foi o exemplo exato que eu acabei de explicar relacionado ao uso de sensores de oxigênio. Cerca de 70% da energia consumida nessas plantas acontece no nível biológico, porque os sopradores necessários para fornecer a aeração consomem muita energia. Então, é claro, os sopradores são controlados a partir das plantas, das fábricas, das estações, a partir dos sensores. Portanto, dependendo dos dados que os sensores fornecem. Se os sensores não estão corretos, os sopradores estarão trabalhando, ainda que não seja necessário. Nesse sentido, as economias com limpeza chegam até 10% de economia de energia no nível de tratamento biológico das estações, e os sensores fazem mais. Ok, muito obrigado por essa resposta à pergunta feita. E agora, uma pergunta que recebi é a seguinte: seria possível dar um exemplo de clientes na América Latina que já estejam usando os seus produtos? Bom, na América Latina, nós ainda não temos clientes, é por isso que estamos justamente aqui nesse evento hoje. Queremos explorar essas possibilidades de conexão com os nossos participantes aqui, mas temos clientes no mundo todo, ainda que estejamos com foco hoje mais voltado para a Europa e países adjacentes à Áustria. Nós somos uma startup, ainda não somos muito antigas, e é por isso que ainda não temos esse volume, mas essa é a nossa pretensão. Temos clientes nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália, e lentamente estamos construindo as nossas referências pelo mundo. Uma pergunta que vem de mim mesmo. Você já falou um pouco sobre isso, mas eu gostaria que falasse um pouco mais. Você já tem empresas parceiras, talvez não imediatamente no Brasil ou em Portugal, mas já há alguma parceira com quem vocês já estejam tratando nesses dois países? Não, temos algumas colaborações em países europeus no momento e temos contato direto com clientes diretos na América do Norte, mas ainda não na América Latina. Portanto, estamos abertos para as conversações aqui na América Latina. Temos aqui mais uma pergunta e temos ainda 5 minutos. Portanto, é uma pergunta aberta que diz o seguinte: quais são os maiores desafios do seu negócio? O maior desafio é calcular a carga da contaminação da água naquele próprio meio. Nós descobrimos várias possibilidades e estamos investindo bastante know-how nessa área para a limpeza de diferentes ambientes. Mas não paramos de aprender nunca. O ambiente é sempre diferente e as estações de tratamento são sempre diferentes, portanto, estamos sempre aprendendo. Muitos desafios a cada dia diferente, há muito a aprender. Portanto, muito obrigado, senhor Badawi, pela sua apresentação. Estamos
bastante bem no nosso tempo, estamos com 3 minutos de adiantamento, então eu gostaria de sugerir que aqueles que estão entrando no seminário aqui, no simpósio, que se fiquem à vontade para a próxima apresentação, que começará em cerca de 2 minutos, e aí ouviremos o nosso próximo palestrante WMS. Portanto, aguardaremos aqui ainda. Ah, não, um momento. Ainda recebemos uma pergunta, uma última pergunta, senhor Badavi. Sim, fique à vontade. Eu vou tentar traduzir a pergunta. Considerando a contaminação dos lençóis freáticos e dos leitos de rios nas cidades, é possível apresentar um estudo e uma solução a partir do uso dos seus produtos? We can help to Nós podemos find out which auxiliar a encontrar que tipo de contaminação há ali naqueles leitos fluviais, mas não somos capazes de fazer a limpeza dos rios diretamente. Aí seria necessário um sistema de filtragem e um sistema de separação. Se eu entendi, portanto, a pergunta corretamente. Muito obrigado, senhor Badawi. Mais uma vez, tratamos aqui de todas as perguntas feitas. Eu gostaria de repetir aos participantes aqui, caso vocês se lembrem de alguma pergunta nos próximos minutos ou ao longo da tarde, fiquem à vontade, receberão também os contatos dos nossos participantes, dos nossos palestrantes e também os contatos da Câmara do Brasil e de Portugal, de forma a poder ter acesso ao senhor Badawi posteriormente e também ter acesso aos outros apresentadores. Portanto, seja agora, seja depois, fiquem absolutamente à vontade para fazer perguntas, porque estamos disponíveis para justamente realizar essa conexão entre todos. Muito obrigado, senhor Badawi. E agora estou olhando aqui para o relógio, 1h10 no Brasil, talvez pouco depois das 6 na Europa, e eu gostaria, portanto, de passar para a próxima apresentadora, que é a senhora Isabel Neduhal, da VWMS GmbH. E o produto, sua área é a Coliminder, Online Bacterial Monitoring. Senhora Netuhal, fique à vontade, pode ligar a sua câmera e o seu áudio e fique à vontade, portanto, para que ouçamos a sua apresentação. To all the people who are watching us in Brazil. Bom dia para todos que estão no Brasil, boa tarde a todos que estão em Portugal. Meu nome é Isabel, eu sou diretora de vendas na Coliminder, que é, portanto, o nome da nossa firma, e é um prazer poder apresentar a vocês o nosso produto, que é único, que se chama Coliminder e que é utilizado para o monitoramento online de bactérias. Portanto, inicialmente, muito obrigado a todas as delegações econômicas na América Latina e em Portugal por organizarem esse evento. Estamos muito felizes por estarmos aqui. A nossa tecnologia, Coliminder, é a única tecnologia que oferecemos e ela é realmente disruptiva, bem diferente. Eu gostaria de começar, antes de apresentar alguns slides, eu gostaria de fazer uma pergunta retórica a todos. Vocês conhecem ou sabem da qualidade microbiológica
da água que vocês consomem? Sabem da contaminação bacteriana que está ali? Conhecem os graus de contaminação que eles estão? Essa é a pergunta exata que estamos tentando responder na QualiMinder. Como é possível ver, temos aqui um equipamento que faz a medição online completamente automatizada da contaminação bacteriana da água. E o objetivo é gerar um parâmetro de processo da contaminação microbiológica naquela água. Como já dissemos antes, o nível de contaminação microbiana é muito importante, é importante para todas as aplicações de todos os tipos de água no mundo inteiro. Mas a situação atual é que, frequentemente, os laboratórios precisam de cerca de 1 a 5 dias para fornecer um dado preciso. Qual é a nossa solução? Nós desenvolvemos e patenteamos uma solução chamada QualiMinder, que é um instrumento que mede a contaminação não de forma manual, mas completamente automatizada, e não em 1 a 5 dias, mas em 15 minutos. E isso faz com que haja a salvaguarda da qualidade da sua água. Aqui, alguns elementos basilares do nosso instrumento. É absolutamente automático. Ele é feito em linha no processo, ele extrai a amostra de forma automatizada, faz a medição, a limpeza e pode ser recalibrado, ele mesmo se recalibra automaticamente. Sempre precisará de 15 minutos, desde o momento da amostragem até o resultado, independente do nível de contaminação. E o ciclo de amostragem ele é seguido por um ciclo de limpeza para que haja a boa medição a cada vez. Ele é o único disponível no mercado que fornece reagentes específicos para cada organismo em específico. E. coli, enterococos são contaminadores fecais, portanto, temos indicadores para eles. Sabemos que há sempre o risco de outros patógenos não serem lidos também, mas oferecemos, portanto, um outro parâmetro que complementa esse parâmetro de contagem total bacteriana e esse parâmetro se chama parâmetro de contagem bacteriológica, e aí é possível fazer avaliação de tudo que há na água, mofo, algas, todos os tipos de contaminantes. E alguns dos nossos clientes vêm justamente da área de invase, das envasadoras, que querem fazer avaliação de água mineralizada, por exemplo, e aí também desenvolvemos reagentes para águas minerais. E os nossos clientes estão usando o QualiMinder já para alertas iniciais, para terem um feedback do processo, para verem se os resultados tradicionais estão fazendo efeito e também para o controle do próprio processo. Porque você só consegue controlar aquilo que pode medir. E é por isso que o QualiMinder é usado ao longo do ciclo hidrológico todo, o ciclo todo da água pelos nossos clientes, na área de envases, água potável, embalagem, águas residuais, águas de reuso, monitoramento, integração e águas de processo também. Os nossos clientes confirmaram para nós que a qualidade macrobiana, microbiana, aumenta a qualidade e eficiência dos seus processos. Eu vou usar uma imagem para ilustrar isso. Imaginem que vocês estão num carro e vocês só têm o espelho que olha para trás e que mostra em que você bateu. É exatamente esse o retrato da testagem microbiana. E o que a QualiMinder faz? Abre o vidro da frente, de forma que você veja o que está diante de você, de forma que você possa reagir em relação a qualquer coisa que esteja vindo na sua direção. E isso faz com que você seja um condutor, um motorista muito mais seguro e muito mais sustentável. Ou seja, há uma diferença grande em relação às coletas de amostra tradicionais.
Portanto, temos instrumentos de avaliação do processo. Não é necessário fazer uma amostra manual. É possível fazer 48 medições por dia, portanto, estabelecer uma série histórica bastante robusta. E é possível verificar a carga de contaminação microbiana, portanto, de uma forma bastante eficiente. Envia alertas aos operadores se houver um aumento de contaminação, mas também em relação ao mau funcionamento. É fácil, portanto, ter acesso a essas amostragens de forma online. Estamos na era da internet, é possível fazer todo o controle online e ter acesso a todos esses controles, inclusive através de uma página web. Portanto, através de um resultado que indique uma alta contaminação, é possível também verificar como interferir e ver se os resultados estão dando alta ou baixa contaminação. Não há muita dificuldade na operação e na leitura desses dados. A ideia não é superar ou substituir os mecanismos de compliance. A ideia é complementar, ajudar no monitoramento operacional conforme ditam as regras da Organização Mundial da Saúde. Aqui um exemplo, como é possível utilizar o Collimander para fazer o monitoramento da qualidade da água numa instalação de uma estação de tratamento municipal na Áustria. Aqui é possível vê-lo, ele está diretamente instalado no próprio equipamento, está colhendo amostras na frequência desejada, está monitorando cada passo, a entrada da água, a qualidade da água e depois monitora após a utilização do carbono ativado. Mas você pode utilizar em qualquer etapa do seu processo de tratamento. Pode utilizar na medição da água bruta de entrada ou na medição da água quando ela sai já tratada. Todo o processo é automatizado. Isso realmente aumenta o acesso à noção se estamos produzindo água limpa ou não. Isso faz com que também os operadores tenham reações mais rápidas em relação a níveis de contaminação. Nós temos uma série histórica comprovada, um cronograma comprovado. Os nossos clientes ao redor do mundo já avaliaram e validaram, já têm usado, alguns deles já usam há 3 anos, como Dubai, NEOM Smart City Projects, na Arábia Saudita. Temos também municípios pequenos no Canadá e na Austrália. A Unit Water na Austrália, por exemplo, e na África do Sul já usam os nossos produtos na medição da água potável. Mas não apenas nessa área é possível utilizar o Collimander. Ele também pode monitorar a contaminação fecal em outras águas, em águas, por exemplo, de banho ou de superfície. Nos últimos anos e nesse ano, mais especificamente, fizemos uma cooperação com a cidade de Paris. Infelizmente, não é possível ver a foto, mas é possível ver aqui o nosso Collimander fazendo a avaliação da contaminação em um rio. Como vocês sabem, em Paris haverá os Jogos Olímpicos de Verão em 2024 e haverá a competição, portanto, de triatlon. E teremos, portanto, o uso das águas em Paris. E aí é necessário fazer a avaliação dessas águas. Foi utilizado o Collimander para verificar a usabilidade, a nadabilidade nessas águas, e esse foi um dos grandes vitórias que obtivemos e que certificaram o valor da nossa tecnologia, por exemplo, na decisão em abrir essas áreas para esporte em Paris. Os dados são organizados online,
fazemos medições, essas medições são compartilhadas em dashboards públicos, podem ser compartilhados, portanto, com o grande público. Nós oferecemos reagentes também para a água do mar e nós também temos um instrumento especial que é a unidade de resposta de emergência. Pode ser usado em carro e assim pode seguir de um ponto de amostragem para o outro e mede automaticamente e temos essas respostas rapidamente. Essa foto é de um projeto na Nigéria do ano passado, uma equipe usou o sistema num Toyota Land Cruiser, foram de um poço para o outro para avaliar a potabilidade da água, os níveis de contaminação fecal. Isso foi muito bom para os municípios, para todos. Então, muitos clientes, por exemplo, Sydney e Paris, como eu citei para o Rio Sena. Outra aplicação bem diferente, que é em vase, engarrafamento de água ou bebida em geral. Ali tem grande vantagem, porque podemos monitorar a qualidade da água durante todo o processo, como na água potável, qualquer processo pode ser monitorado com o Coliminder, envia alertas precoces, pode detectar qualquer traço de contaminação. Então, o Coliminder mostra a baseline da atividade microbiana. E qualquer desvio da baseline é detectada, mostrada. Então, o Coliminder é muito sensível. Então, detecta qualquer desvio da baseline, mesmo nas concentrações mais baixas. E fazendo testes paralelos com os métodos de laboratório, os nossos clientes viram que para esses pequenos desvios, os testes convencionais não funcionaram. Então, a sensibilidade do Coliminder é muito superior aos métodos tradicionais de laboratório. Todos os nossos clientes usam isso para tomada de decisão, como para o CIP, limpeza no local e outros, porque isso gera um custo elevado e agora as decisões se baseiam em recomendações do fornecedor de produtos químicos, vem da linha de invase, ou então o próprio operador acha, temos que fazer uma limpeza. Não, com o Colimind temos dados precisos se é necessário fazer a limpeza ou não, ainda é seguro do ponto de vista microbiano ou não. Então, nós temos todo esse monitoramento, acompanhamento, já temos um aumento da contaminação, ou até pode se decidir que não é preciso fazer a limpeza agora, porque ainda estamos dentro da faixa. Podemos também testar o produto final e todos os resultados chegam em 15 minutos e não leva de 1 a 5 dias, como já mencionei no início. E todos os nossos clientes da área de produção de bebida fizeram uma validação interna da nossa tecnologia e podemos fornecer os protocolos, as guidelines, tudo que precisaram. E já que estamos falando também sobre a tecnologia de tratamento de águas residuais, ali também temos um histórico amplo de uso do nosso produto, os nossos clientes monitoram os níveis de E. coli, e o grande benefício que obtém com o nosso sistema é que eles controlam a intensidade de desinfecção, controlando o nível de contaminação, como os resultados do Coliminder, em vez de fazer uma superdosagem, porque não sabem, não têm uma noção do nível de contaminação atual. E isso possibilita uma redução dos custos de processo em até 50%, e isso vale realmente a pena, e assim o investimento para adquirir o nosso produto se abate muito rapidamente. E também ajuda na tomada de decisão do reuso da água. A foto que vem aqui é um projeto de uma ETE na Espanha. Esse projeto foi realizado junto com a FCC Equalia, realizado sobre auspícios da União Europeia. Zero Waste Water é um projeto no qual tentam garantir 100% de reuso da água residual.
Então, trata-se tudo junto, efluente. Depois, os resíduos da ET são usados como fertilizante para fins de irrigação e provavelmente teremos os resultados em pouco tempo. Temos um sistema de monitoramento e o Collimander faz o monitoramento do nível de contaminação fiscal. Então, nós temos o track record, muitos exemplos, também Pequim, Montreal usa o sistema, temos vários clientes nos Estados Unidos e também estamos recebendo cada vez mais pedidos dos Estados Unidos. Último slide, é o Collimander at a glance, uma visão geral. Então, sistema de monitoramento do processo pode ser usado em todas as aplicações com água ultra pura, portanto, como na farmacêutica ou de semicondutores, para água potável, ou passando por vários outros tipos de água, até para água residual, esgoto altamente contaminado. E tudo isso já foi testado e provado em Hong Kong. Não substitui os testes de compliance, mas é usado para o monitoramento operacional. Eu acho que eu apertei cedo demais, para atender os parâmetros de qualidade, mais alta eficiência, custo mais baixo, e há uma correlação entre Collimander e os testes em placas de ensaio baseadas em culturas, e também os requisitos de manutenção são baixos, tem protocolos específicos, tudo validado, e então, o que nós queremos? Nós queremos parceiros para distribuição e serviço na América Latina e, claro, também queremos novos clientes, tanto do setor da indústria como dos serviços de água. E estou aí para responder às suas perguntas. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Neturhal. Também estamos bem dentro do tempo, ainda temos uns 2, 3 minutos para as perguntas. Se ainda não fizeram uma pergunta, agora é a hora, mas já recebemos algumas. Vou começar com o seguinte: quais são os clientes da Vienna Water Monitoring Solution? No momento, nós temos uma divisão 50-50%. Começamos as primeiras instalações junto com as universidades que avaliaram a nossa tecnologia, fazendo estudos com peer review, revisão por pares, depois fomos para clientes privados, mas a indústria também está vindo com demandas, empresas de envase, de bebida. É um mercado importante, junto com o mercado farmacêutico. Ali acabamos de finalizar um projeto bem-sucedido para a indústria farmacêutica. Segunda pergunta: quais são os requisitos de manutenção para instrumentação? Os requisitos de manutenção são baixíssimos. Collimander precisa de reagentes, mas tem uma capacidade de 1000 medições com os mesmos reagentes, então os reagentes só precisam ser reabastecidos como outros consumíveis, como solução de limpeza e água, dentro de um longo período, tubos internos, talvez uma vez por ano, e é isso, é pouco a manutenção. Muito bem, a minha pergunta já foi respondida, porque vocês querem distribuidores, mas um dos nossos participantes disse o seguinte: parabéns pela apresentação, disse que procura parceiros de distribuição e serviço. Qual é o seu modelo de negócio? Seria venda de produtos ou oferecer serviço? Na verdade, isso depende também do posicionamento do nosso parceiro. Nós temos parceiros, cerca de 20 ao redor do mundo, e são fornecedores de instrumentos para um determinado setor, determinada indústria, ou em geral para a qualidade de água. Na maioria das vezes é venda de produtos, recebe um desconto dos nossos produtos.
são responsáveis por todo o ciclo e nós fornecemos todo o material, treinamento, mas alguns dos nossos parceiros de distribuição já estão montando também conceitos de medição e serviço, então fazem leasing dos equipamentos de nós e vocês é que oferecem o serviço para os seus clientes. Então, na verdade, depende do seu posicionamento, da sua necessidade. Então, obrigada pela pergunta. Obrigada. Se tiverem mais perguntas, por favor, entre em contato com a senhora Isabel Neduchal, tem o contato. Mais uma vez, muito obrigado. Acho que estamos bem dentro do tempo, passamos uns 3 minutinhos, mas eu acho que o seu Helmut Heinz não tenha problemas com isso. Ele vai fazer a apresentação da WhatStream. Peço que já ligue sua câmera, seu microfone, para que faça a sua apresentação. Por favor, senhor Helmut. Gostaria de chamar você para ligar seu vídeo e seu áudio para proferir a sua palestra. Então, muito boa tarde a todos os presentes. Eu queria agradecer em especial a Advantage Austria por promover esse simpósio, dando a oportunidade breve para a gente apresentar a tecnologia da WhatStream para o público brasileiro e o português em geral. Então, vamos começar. A WhatStream é uma empresa austríaca, e a Áustria, como é muito sabido, ela está localizada perto da Europa Central, perto dos Alpes, que são ícones de sua beleza e a grandiosidade. A Áustria também é um país com enorme desenvolvimento tecnológico, com excelência em suas indústrias, pelos seus palácios, compositores, sua cultura e o desenvolvimento educacional. E não sendo diferente, as suas leis e padrões para a qualidade da água são dos mais rigorosos do mundo, e ainda se orgulhando estar entre os 10 países com o fornecimento da melhor qualidade de água do mundo. Esse propósito, a WhatStream desenvolveu um sistema que pode tratar qualquer tipo de água, produzindo água potável de alta qualidade e atendendo às mais rigorosas especificações de seu país, da Suíça, Alemanha, e ainda contribuir ativamente com 17 dos objetivos do desenvolvimento sustentável estipulado pelas Nações Unidas. Então, como sabemos, uma das maiores questões que hoje atinge os grandes partes dos empreendimentos é o alto custo de fornecimento da água. E, neste quesito, a WhatStream tem tecnologia que proporciona uma considerável redução de custos relacionados com a produção da água. E a gente sabe, e muitas das vezes, a qualidade da água ela não é suficiente. E grande parte dos empreendimentos, também o alto custo de fornecimento, alto custo de água, quesito, a WhatStream tem tecnologia para redução desses custos e também para poder fazer o fornecimento da água das concessionárias, que não é suficiente, e muitas das vezes ela tem um cheiro de produtos químicos, então não está uma água realmente de qualidade para poder atender a demanda e a necessidade de cada cliente. O último, você tem um problema geral de abastecimento também, que às vezes o sistema não é suficiente, tem vários problemas de fornecimento, o fornecimento da concessionária não atende a sua demanda, às vezes tem o problema de interrupções, que é um problema cada vez mais presente no dia a dia das nossas cidades aqui, principalmente no Brasil, isso ocorre bastante, e aí isso pode ser realmente solucionado pelo nosso sistema, pelo equipamento que a gente teria para poder apresentar. Então, baseado nesse pensamento, a WhatStream desenvolveu um sistema de tratamento de água, ainda contribuindo diretamente no 6º objetivo da ONU, que seria assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água em instalações sanitárias para todos. As estações que a WhatStream trabalha são estações de tratamento para qualquer tipo de água.
Então, nós podemos tratar água dessalinizando ela, dessalinizando a água até o efetivo tratamento da água. Produzem água potável, de uso certificado, para grandes produtores, para a maioria dos sistemas de água de consumo. Nossas estações, elas podem atender todos os ramos de atividades, desde hotéis, resorts, indústrias, condomínios, enfim, qualquer cliente que tenha uma demanda de consumo, ela pode ser atendida. A água pode... Nosso objetivo é de proporcionar que qualquer pessoa possa desfrutar de uma qualidade única, proveniente de inesgotáveis fontes de recursos existentes no planeta. Qual é o diferencial hoje que a Wattstream ela realmente se propõe? Ela propõe reduzir em até 60% o custo de operação e manutenção para aquisição da água. E essa redução ela se dá por causa da sua pureza e que isso desenvolve um menor impacto dentro de tubulações, dentro do sistema de água como um todo. Com isso, ajuda ainda as grandes empresas e qualquer um dos seus consumidores a reduzir o seu manutenção, o desgaste dos seus equipamentos e ainda ajuda as empresas a alcançar metas de sustentabilidade. As nossas estações, elas basicamente, elas tratam qualquer tipo de água. Elas podem tratar água do mar, salobra, água de poços, água com turbidez, água com amônia, qualquer tipo de água, basicamente, podendo ser retirada simplesmente de um poço e depois transformar essa água em diferentes tipos de qualidades. Essas estações podem ser divididas em praticamente 4 tamanhos que nós trabalhamos hoje. Então, nós teríamos da P1 até a P3, que seriam as estações que fazem a dessalinização, trabalhariam com águas do mar para poder transformar em água 100% potável. Teria a P4, que são águas que podem transformar até 6.000 metros cúbicos por dia em água potável. O diferencial é o consumo energético que cada equipamento desse desenvolve hoje. O consumo delas gira em torno de 1,8 a 2,3 kWh por metro cúbico. E os grandes equivalentes hoje, os outros sistemas, consomem uma média de 4 a 5 kW. Só nesse comparativo, os equipamentos disponíveis no mercado, que são ali os nossos concorrentes, já consomem 50% a 100% a mais do nosso desempenho energético. E isso também, já hoje em dia, todos falamos em meio ambiente, tudo também desenvolve uma economia também na emissão do gás carbônico para essa geração de energia. E, com base no que nós temos hoje de conhecimento, o custo por metro cúbico, baseado já em equipamentos instalados, ele gira em torno, por 1 metro cúbico, em torno de 50 centavos de euros, e isso já incluindo o custo de manutenção e o custo de energia. Quanto aos custos de uma concessionária, o equivalente onde foram instalados, foi feita essa comparação, onde o custo da concessionária seria em torno de 2 euros por metro cúbico, e o nosso equipamento instalado, ele já providenciou essa entrega com 50 centavos, já considerando o custo de energia e manutenção. Essas estações que a Wattstream desenvolve, elas podem entregar qualquer tipo de água, são diversos tipos. Então, nós teríamos, de acordo com a demanda do próprio cliente, ele é colocado uma água de serviço, que se assemelharia como se fosse uma água de reuso, a água sanitizada, que ela é considerada como se fosse uma água própria para o uso, que seria o equivalente que nós teríamos hoje em águas fornecidas pela concessionária do país, alguma coisa assim, ou da cidade.
nós teríamos uma água de cozinha, que nós consideramos ela como se fosse uma água assim, filtrada, normal, ou então realmente a água potável, que é a verdadeira água mineral que hoje em dia não se consegue receber por uma concessionária. Para proporcionar essas qualidades distintas, a WatchStream ela fornece uma série de serviços e o suporte para o desenvolvimento das suas plantas. Para isso, ela dá o suporte para prospecção e localização da fonte da água, que seria tratada juntamente com o cliente. Nós teríamos um projeto personalizado para cada cliente, para cada demanda, de acordo com realmente a necessidade de entrega da quantidade de água que seria necessária por dia, e não só a entrega da quantidade, mas também com realmente a especificação de acordo com os vários níveis de pureza que o cliente ele precisa. Depois teria a questão da instalação do sistema, das plantas, que seriam feitas também pela WatchStream, e, por fim, ainda existe o suporte, que é feito através do monitoramento das estações remotas. Remota seria uma forma também de assegurar a manutenção anterior para poder mitigar qualquer tipo de defeito ou qualquer tipo de problema e manter o monitoramento contínuo das plantas. O sistema, ele realmente é um sistema fácil, ele é um sistema que ele pode ser instalado de várias formas, ele pode ser instalado dentro de uma área desenvolvida pelo cliente, uma área fechada, ou então ele pode ser instalado em containers, e ele pode ser hoje comercializado na forma de compra, com garantia de 12 meses, ou por uma opção também poderia ser feita locação do sistema. Depois dessa apresentação, um pouco assim, meia rápida, um pouco nervoso, desculpa, eu queria só, de repente, aproveitar e mostrar 3 das nossas estações exemplo que nós utilizamos hoje para poder demonstrar para vocês, para mostrar como elas funcionariam. E, nessa questão, elas foram instaladas na ilha de Maiorca, onde é uma ilha que ela tem um déficit muito grande de fornecimento de água, e lá tivemos grandes clientes de consumo de grande porte que tiveram as suas necessidades atendidas. A primeira foto, ela mostra uma parte do sistema instalada no Ripo Hotel. Segunda foto seria também no mesmo Ripo Hotel, é uma outra parte do sistema de filtragem e das tubulações e dos equipamentos que hoje compõem as plantas da WatchStream. Essa próxima fica no Hotel Robinson, também é uma planta que faz a questão toda de fornecimento de água para eles, para o Grupo Robinson. E a última seria uma planta que foi instalada no Parque Mar. Basicamente, toda a implementação da planta ela é modular, seguindo a necessidade determinada pelo cliente e conforme a especificação recebida de cada um de tratamentos, como eles querem, de acordo com a qualidade que é necessária para atender o cliente e também de acordo com as necessidades de extração da água que ela vende, se ela é proveniente de água do mar, se ela é água salobra, se ela é água de poços. Às vezes, até a própria água da concessionária pode ser tratada com o sistema. Tudo depende de como o cliente quer receber a sua água tratada ao final do processo. Bom, quais seriam as vantagens hoje do sistema da WatchStream em comparação com o que muitas pessoas já conhecem? A WatchStream ela oferece hoje uma solução em um só lugar, desde o planejamento, passando pela configuração, instalação, funcionamento, até o monitoramento que pode ser em tempo real com a central da WatchStream. Esse monitoramento ele ainda faz possível o sistema fazer correções em tempo real, evitando danos e reparos desnecessários nos equipamentos, pois em muitos casos podem ser pré-identificados e sanados, e antes mesmo que vier a causar falhas e defeitos, e assim não comprometendo o funcionamento, o abastecimento e a demanda do cliente.
Então, nós temos hoje estações customizadas e instaladas em até 6 meses. Todas as plantas são ajustáveis à demanda do cliente, sendo fornecida uma análise prévia hoje, tendo uma análise físico-química da água que seria tratada, mais uma demanda, mais a informação do custo médio de energia elétrica naquela região e também a necessidade diária do volume de água, a Wattstream pode desenvolver um projeto para poder instalar ele em até 6 meses para o cliente. Com o sistema da Wattstream também fica assegurado o abastecimento da água, porque independente da questão da concessionária, a Wattstream ela vai desenvolver e vai capacitar a entrega da quantidade que realmente é necessária. O sistema funcionando, ele sempre vai atender a especificação que o cliente precisa para poder nunca ficar ausente da sua necessidade e do seu fornecimento de água. A Wattstream, o grande diferencial dela é que ela realmente produz uma água da melhor qualidade possível. Ela não só produz uma água filtrada, mas como ela também produz uma verdadeira água mineral. É como se fosse uma Evian das águas que você hoje recebe, fazendo possível até se beber água em caso de beber água de tubulação, nos hotéis hoje que são atendidos, você pode consumir a água diretamente das torneiras. É uma água realmente que traz uma qualidade muito grande para os seus usuários de todas as formas. Mas também, como elas são, todas elas realmente trabalhadas e tratadas, elas também podem atender outras demandas. Só que, no caso, hoje, a Wattstream, o principal objetivo dela é entregar a água mais pura que se possa criar dentro das condições, realmente mineralizando ela, tratando e tirando todas as impurezas. E com esse projeto e com esse desenvolvimento tecnológico que a Wattstream desenvolveu, ela também conseguiu certificações muito importantes do TÜV Áustria, da World Health Organization e, em especial, do governo de Espanha, que provavelmente, por ter sido tão minuciosamente desenvolvido e pesquisado, foram um dos únicos que realmente conseguiram uma certificação do seu sistema de tratamento. Então, a Wattstream realmente ela tem um grande diferencial pela qualidade final do produto que ela entrega e pelo seu custo baixo e realmente pela sua eficiência no sistema. Como a gente disse, nossas plantas elas estão disponíveis para ser compradas ou locadas, e por experiência média, baseado em cima de ou já instalações feitas, um equipamento desses ele se paga em média em 3 anos. Isso levando em base o que foi instalado hoje na Ilha de Maiorca, e a questão da locação, o cliente teria ainda a opção de fazer a compra ao final, fazer a aquisição ao final do sistema, ele tendo um benefício que não faça um investimento inicial alto, mas depois, vendo realmente a eficiência e eficácia do sistema da Wattstream, ele teria o direito de fazer a compra ao final do contrato de leasing ou de locação. Alguns dos nossos clientes, como eu já tinha falado anteriormente, são, no caso, em Maiorca, o Hotel Robinson, foi falado, que eu mostrei as fotos das plantas, o Ripotel, né, e o Parque Mar, vendo que são 3 estabelecimentos com uma demanda e um parque muito grande com uma demanda alta, que realmente foi sanado o problema deles de questão de fornecimento de água pelo sistema da Wattstream. E assim, para finalizar, a Wattstream ela se coloca à sua disposição e ela realmente queria saber qual o desafio de cada um. E que esse desafio, certamente, ele é muito bem-vindo para nós, porque nós oferecemos a solução para qualquer tipo de demanda que o cliente precisa. Como já foi falado, tendo uma informação inicial da qualidade e da análise físico-química da água, ela pode ser desenvolvido um sistema para cada cliente, fornecendo para ele realmente, pelo seu sistema de filtragem, uma qualidade de água
realmente diferenciado. Então, queria agradecer a todos, deixar os contatos da WatchStream. Peço desculpa por ter ficado um pouco nervoso, realmente não é o meu forte fazer apresentações, mas para questões mais específicas, alguma coisa assim, fica disponível para poder responder a vocês as perguntas que certamente virão. E eu agradeço a todos, mais uma vez, a oportunidade de ter, pelo menos, mostrado para vocês o sistema mais eficaz e mais eficiente de purificação de água que tem hoje disponível no mercado. Muito obrigado, Helma, pela apresentação sucinta, né? E eu gostaria de chamar todos que ainda não colocaram as dúvidas e perguntas no chat para fazer isso agora. Porém, já temos algumas perguntas, Helma, espero que você pode nos responder as seguintes perguntas. O menor volume de tratamento de água doce é de 6.000 metros cúbicos por dia, correto? Não, os equipamentos, deixa eu só fazer uma abertura aqui à parte, para eu poder pegar, só um segundinho, por favor. Nós temos 4 tamanhos, a bem da verdade, são 4 plantas. A menor que nós temos, elas fazem 125 metros cúbicos por dia. Hoje, dessalinizando água. A menor para a água doce, ela realmente pode produzir. Nós estamos falando aqui do volume máximo que cada equipamento pode produzir. Muito obrigado. Outro, qual o público-alvo? Acho que você já respondeu uma boa parte, né? Também, se existe estrutura no Brasil, você mostrou contato, né, Helma? E você também cuida do mercado, né, brasileiro, correto? Então, a primeira questão, qual o público-alvo? O público-alvo hoje do equipamento da WatchStream, ele hoje é o público em geral, só que realmente ele é mais indicado para consumidores de grande quantidade. Existem pensamentos e desenvolvimentos justamente para tratar água salobra, para tratar água do mar, grandes resorts que têm um problema sério hoje nos picos de consumo, as concessionárias não conseguirem atender a demanda deles, isso causar também impactos dentro das populações ribeirinhas, principalmente em questões do norte, do nordeste, até na questão do próprio Rio de Janeiro, um tempo atrás nós tivemos questão de, vamos dizer assim, de racionamento de água, então o público-alvo hoje pode ser condomínios, hotéis, todos, desde que eles tenham uma questão de um abastecimento, ou então da possibilidade de transferência e de tratamento de água, o público-alvo todo é em geral. Muito obrigado. Temos uma pergunta que todo mundo gostaria de saber, que se mencionou que é possível reduzir em 60% os custos. Como é que você consegue reduzir esses custos por 60% e qual é o payback do projeto? Então, essa é uma questão muito específica e, assim, para poder responder ela, eu poderia responder ela, assim, de uma forma genérica, mas se pudesse depois deixar o contato dessa pessoa que fez a questão, da pergunta, podemos responder. A questão da redução de 60% era a questão de manutenção de sistemas, porque quando nós tratamos e fazemos uma água 100% mineral, que é a nossa proposta, você tem um desgaste menor de tubulações, tem um desgaste menor de sistemas de água envolvido, a questão de limpeza de tanques, de reservatórios, todos ele reduz, então a questão desses 60%, ele é mais direcionado à questão de manutenção dos sistemas como um todo, tanto para empresas como seria o ideal até na questão, porque hoje a maioria da água ela também é rica em calcário, e esses calcários fazem depósitos, tem que fazer de tempos em tempos sua manutenção, existe a questão de cloro e produtos químicos dentro da água, que elas promovem corrosões e tudo, e isso com o nosso sistema, com a purificação da água, ele realmente reduz consideravelmente esses custos de manutenção em tubulações e em sistemas de água. Obrigado por esclarecer e fazer essa resposta mais genérica, né? E depois qualquer um está sendo convidado para entrar em contato e verificar os detalhes com você, Helma. A última pergunta por hoje, que também não quer calar,
Parabéns pela apresentação. Os sistemas serão produzidos e importados da Áustria ou terá produção no Brasil? A venda é feita pela empresa no Brasil ou é feito da Áustria? Então, hoje existe um estudo em desenvolvimento para captação e para fazer uma parceria no Brasil. Como isso é uma questão que ainda está em desenvolvimento, ainda não está propriamente estabelecido como isso vai funcionar e se isso realmente vai ter um impacto em pequeno espaço de tempo. Atualmente, os produtos, nós estamos falando baseados pela Áustria, são fabricados na Áustria, e depois eles seriam nacionalizados. Mas isso são questões também, uma questão técnica, se pudesse passar por e-mail para o contato depois esclarecer as dúvidas da melhor forma possível. Muito obrigado mais uma vez, Helma, pela sua apresentação. Também gostaria de agradecer a todos os outros que apresentaram hoje. Acho que o evento ficou bem interessante para os participantes, aos quais também gostaria de agradecer a presença. Assim, chegamos quase ao fim deste evento, né? Só gostaria de relembrar novamente que todos os materiais e o vídeo link vão ser distribuídos, vão ser compartilhados com os participantes. Então, no caso que vocês perderam alguma participação, alguma apresentação, podem ver depois com calma. E também, caso que ficaram com alguma dúvida, não hesitam em contatar a gente. E com isso, gostaria de deixar a palavra com a Esther Matza, nossa colega de Lisboa, conselheira comercial, para fechar com as últimas palavras. Obrigada, Stefan. Para mais informações sobre a Áustria, o seu setor ambiental, empresas e tecnologias, agenda de eventos, visitem o nosso site ou contatem-nos em Brasil ou aqui em Portugal. E sigam-nos também nas nossas redes sociais. Esperamos poder revê-los em breve. Obrigada. Obrigado e até uma próxima.